Bota na tela aí o chaveamento, porque agora as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes está definido. Agora a gente já sabe quem pega quem. Agora a gente já sabe que o Real Madrid e o Dortmund, sim, vão repetir final da Liga dos Campeões da outra temporada, porque os dois ontem confirmaram as suas classificações, confirmaram o favoritismo que tinham, né? E estão lá classificados. Então a gente tem o Palmeiras pegando o Chelsea, o Fluminense pegando o Al Hilal, o PSG pegando o Bayern de Munique e o Dortmund pegando o Real Madrid. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 europeus, 5 europeus. É isso, né? 5 europeus e 3 dos outros continentes, né? 2 brasileiros e um asiático aí. Lembrando que desses jogos, só um nunca aconteceu e vai acontecer pela primeira vez, que é o Fluminense e o Al Hilal. E todos os outros já decidiram um campeonato grande, né? O Chelsea e Palmeiras já decidiram o Mundial de Clubes, PSG e Bayern já decidiram o Champions e Borussia e Real Madrid recentemente também decidiram o Champions. Então, assim, são jogos muito grandes e eu acho esse Fluminense e Al Hilal bem curioso, assim, muito legal de ver, num nível muito bom, porque na real, na prática, a gente tem um elenco europeu aí para encarar o Fluminense, né? Podia ser Flu City, que também repetiria uma final, exato, né? Aí a gente teria 100% de decisões aí. E todos os confrontos recentes, né? Não é nada tudo antigo. Coisas que estão... Eu acho que afunilou legal aí pra galera. Tem muita gente tripudiando da Europa, querendo refazer as verdades, né? E esquece que dos 8 quadrifinalistas aí, 5 são europeus. Um lado da chave é todo Champions. Europeu. E assim, do lado de lá, o único europeu, que é o Chelsea, olhando para a última temporada, eu tenho sérias dúvidas se chegaria, por exemplo, nas quartas da Liga dos Campeões da Europa. Mas eu acho que do lado de cá, a gente podia ter 3 europeus, né? Só não podia vir ali de Botafogo e Palmeiras. Então pode ser que também as pessoas achassem que iam ter 8 europeus nas quartas de final. E tem 5. Então, acho que tem os dois olhares aí na história de que ainda tem mais europeu, mas não é uma maioria tão grande assim. E não teremos o encontro dos Bellingham, né? Porque o irmão do Bellingham foi o favor de tomar um cartão e tá suspenso. Minha mãe não quer ver isso. Minha mãe não quer ver isso. Eles são iguais, né? São muito iguais. Meu Deus, é um negócio... Até o jeito assim de correr. E até no estilo de jogo, assim. Isso, e no estilo de correr, as perninhas longas, né? eles são muito parecidos. É muito louco. A produção, ela sempre pensa em alguma coisa que possa nos quebrar aqui. Já fizeram, eu não sei quem estava no programa. Aí está a carinha de quem estava no programa. Jorge Igor, Vitor Sérgio, o Wallace Borges, comandados pelo nosso Vitor Lopes. Eles fizeram esse caminho, tá? Que aconteceu, chaveamento, né? Para chegar aqui nas quartas de final. Então, o único acerto que eles tiveram completo é PSG e Bayern de Munique. Aí eles acertaram que passava o Real, acertaram que passava o Chelsea. O resto eles erraram. Não é muito fácil, vai? Eu tava na mesma pegada ali. Você tava junto em todos? Tava na mesma pegada também. Inclusive, eu achava que a final ia ser PSG e City. A única coisa que eu discordava... Podia ser PSG ainda, né? Que acabaram de se enfrentar na final da Champions, podia ser também, né? Eu discordava deles, que pra mim passava o Palmeiras mesmo e pra mim passava o Borussia com o Monterrey. Eu não acreditava tanto no Monterrey. Eu achava também que passava o... Mas ele deu um engrossadão no segundo tempo. Inclusive, recebi muitas mensagens de tricolores. Os tricolores estão bem pá com nós. Por quê? Porque a gente nunca projetou o Fluminense passando da Inter. Mas não é verdade que não foi projetado o Fluminense nas quartas de final. É aí que pega não a chateação, mas o conteúdo consumido em corte. Porque a gente cansou de falar aqui, projetar, eu lembro muito do Vitor falando sobre isso, a gente fazendo, acho que muita gente fez vídeo nos canais aqui, de falar, cara, olhando o chaveamento e as possibilidades de cruzamento, talvez o Fluminense seja o brasileiro que vá mais longe. E eu lembro da gente falar isso muitas vezes. Botando só que botando com outro enfrentamento. A projeção era que o Fluminense pegasse o Monterrey. Horrível. Porque dava para o Fluminense passar em primeiro do seu grupo.
é que acabou não acontecendo. O Brasil passou os 4 e só 2 foram no primeiro lugar, né? Sim. Então, assim, nessa projeção, o Fluminense estaria nas quartas de final. Sim. Então, ninguém desacreditava do Fluminense nessa parada, não. Agora, desculpa, a cada 10 pessoas você conversar, falar que a maioria ia imaginar que o Fluminense ia passar da Inter, não é verdade. A entrevista pós-jogo do Renato e de todos os envolvidos mostra que o feito foi muito legal. E ele é muito legal porque o Fluminense não era considerado favorito e não tem nenhum problema nisso. E não digo, tem nenhum problema. E digo mais, a gente conversou sobre isso segunda-feira. E aí, assim, quando é verdade tem que falar. Ele vende uma imagem de que não precisa estudar, de que é só ficar na praia, e ele fez um jogo contra a Inter que é digno de estudo, que é claramente as mudanças que ele fez estrategicamente. O Fluminense fez... As decisões que ele tomou foram acertadíssimas. E ele disse sobre isso, né? Ele falou, eu vi os jogos da Inter, os últimos 3, e tomei uma decisão. Falei, galera, muita a gente vai você não gosta do Renato. Eu não gosto desse tipo de discurso. Eu acho que ele é um desserviço. O técnico Renato eu gosto. Eu tenho alguma rejeição ao personagem insistente, que eu acho até que ele melhorou bastante. Mas a gente falou um pouco sobre isso aqui. Eu acho que o Renato ele só continuou com o personagem que ele tinha como jogador. Que de alguma forma também eu não acho bom, mas que foi muito endeusado na época que o Renato jogava. Que era ser um cara que não treina, que também não era verdade. Que também não era verdade, exato. E aí a gente falava sobre isso aqui, sobre jogadores desse perfil, né? Acho que só o Renato virou técnico. Se a gente pensar nesse perfil, nessa época, sei lá, Viola... Edilson, Túlio, Romário, Marcelinho Carioca. Marcelinho, verdade. Né? Paulo Nunes. Faz sentido. Nenhum dos provocadores. Nenhum deles virou técnico. O Renato virou técnico. E o Renato quis continuar com esse personagem. Então, e isso assim, é bem curioso, é uma escolha. Só que hoje eu consigo separar muito bem as duas situações. O que ele é como treinador, que tem altos e baixos na carreira, ele tem momentos gigantes e momentos ruins, como qualquer treinador. E assim, aí sim eu faço meia culpa. O jogo que ele fez contra a Internacional é um jogo de quem estuda. Desculpa, o papinho furado que você fala que você não estuda, não existe, porque ele espelhou, a entrevista do Thiago Silva para Casé depois é muito legal, falando, o Renato colocou 3 zagueiros para espelhar o sistema da Inter, quando você espelha, você meio que faz os jogadores se encaixarem em campo e bater no mesmo setor. Ele não deu contra-ataque, ele não deu contra-ataque para a Inter, que a Inter é um dos melhores contra-ataques da Europa, e obrigou a Inter a buscar o lado de campo sem ter 1 contra 1. A Inter era o terceiro time que menos driblava na última Champions. Não tem muita alternativa de X1 ali. O Dumfries não é um cara do X1, o Di Marco não é um cara do X1, ninguém do meio campo, fora o Barella, que é um cara de mais habilidade de sair de espaço, o Lautaro não é um cara de X1, o Thuram não é um cara de X1. Então a Inter ficou meio engessada ali e isso é um mérito absurdo. Inclusive, olhando para essa fotografia aí, se a gente for olhar o que jogaram no Mundial, olhando assim, cara, quem jogou o que nesta Copa do Mundo até agora? Eu diria que a maior diferença, olhando para a Copa do Mundo, é Real e Borussia. Olhando para o que jogaram no Mundial. Não é Fluminense Al Hilal, nem é Palmeiras e Chelsea. Confronto que tá mais desnivelado pelo que jogaram na Copa do Mundo. Sim. Eu não estou falando o que é o todo e tal. Porque assim, o Fluminense fez jogos extremamente inteligentes contra os piores adversários. Não, mas espera aí. Inclusive o Borussia. Só voltando ao que vocês estavam falando. O Fluminense também, o que condicionou muito a análise foi o que o próprio Fluminense fez depois do que da partida apresentada. E uma Melody, né? Se tivesse mantido ali o rendimento que teve diante do Borussia, ia ter passado o carro no Sam e teria passado o carro numa Melody. O problema é que o Fluminense se complicou nessas partidas que deveriam ser tranquilas pelo nível do Fluminense. Um adendo, deixar bem claro que é uma Inter em transição, tá trocando o pneu com o carro andando. Eu já desisti. É no meio de uma Copa do Mundo. Já me irritou. Trocando o treinador. Aliás, esse treinador nunca gostei da Inter. Nunca gostei do time da Inter. Nunca gostei do time da Inter. Não, sempre gostei, mas... Nunca gostei do time da Inter, assim. Era um time que me colocava muitas dúvidas. Foi eu começar a acreditar nesse time, só pancada. Então não vou acreditar mais para o próprio bem da torcida da Inter. Não acredito mais. Claramente... Abaixo. Nossa, parecia que ele tinha mandado uma mensagem. É um cara que jogou contra o Barcelona. Assim, tanto é. E aí, você está falando isso para desmerecer. Não, o Fluminense ganhou, tem mérito, acabou, ponto. Mas você vê o pós-jogo, o que o Fluminense causou na Inter. O Lautaro
saiu cuspindo fogo. Falou, quem não quer ficar aqui tem que ir embora mesmo. O clube tá numa situação de... O Tchalanoglu ontem publicou textão para responder diretamente então, assim, ao capitão do time, pô. E ao presidente. E ao presidente, uma parada... Mas o Porto demitiu o técnico. A Inter que tirou o Bayern não perderia o jogo de ontem. Não perderia o jogo pro Fluminense. Ontem não, tio. Não dá pra... Assim, de novo, eu entendo difícil, eu acho, fazer o torcedor, ele tem obrigação moral de ter fé e de acreditar mesmo, porque senão não faz sentido. Esse é o espírito de torcer. Quando você vai para a análise e você está distante da parada, você tem a obrigação também de colocar na mesa o que tem disponível. E a partir daquilo, você faz uma projeção, que não é uma previsão do futuro, é uma projeção. Fora os torcedores do Fluminense, dizer que a maioria ia olhar e achar que o Flu era favorito contra a Inter, não é verdade. E não considerar o Fluminense favorito não é uma ofensa e não é um problema nenhum. Eu, por exemplo, achava que quem ia passar era o Botafogo. Eu não achava que era o Palmeiras. Sim. O retrospecto recente do duelo Palmeiras e Botafogo era pró-Botafogo. O Mundial do Botafogo era melhor que o do Palmeiras e o time chegava num momento, para mim, melhor. Só que o Botafogo fez um jogo horrível e o Palmeiras fez o que ele faz de melhor, que é se adequar e piorar o adversário. Show! E agora ele vai ter outra chance de fazer isso. E ainda bem que é assim. Quando eu defendo a tese de que o futebol nunca foi tão bem jogado no mundo, na média, é essa fotografia que eu gostaria de ver. E isso não invalida o futebol europeu. O futebol europeu continua no mesmo lugar. A diferença é que ao redor do planeta as coisas melhoraram. E isso fica muito claro no futebol de seleções. Quando o Marrocos chega numa semifinal de Copa, ele não está dizendo que o futebol africano é melhor que todo mundo, mas ele está dizendo que tem bons trabalhos acontecendo por aí. Quando a Croácia vai para uma final de Copa e chega numa outra semifinal de Copa, você está abrindo o leque de mais escolas fazendo coisa legal, como a Bulgária chegou em 94, como em 2002 a Coreia e a Turquia. Sempre vai ter brecha, mas no final das contas, os favoritos em média levam. Só que você vai ter um trabalho bom aqui e ali. E nos clubes, eu acho que essa fotografia aí, para mim, era tudo que a FIFA gostaria de ter para justificar o seu Mundial. É isso aí, pô. Sim, e digo mais, e nessa fotografia, o maior feito desses 8 clubes é o do Fluminense. Também acho. É o do Fluminense. É o clube com menos capacidade de investimento, é o único que não é SAF. E no caso do City é SAF, o Botafogo é SAF, enfim. Acho que até a Inter é SAF, né? Também, né? É um grupo chinês, né, que comprou e tal. Sim. Assim, você olha pro nível de investimento... Eu cheguei a falar isso. O centroavante de cada clube. Olha o centroavante de cada clube. Todo mundo agora tá jogando o Cano, tava jogando o Everaldo. Então, assim, isso eleva o feito, os méritos do Fluminense. O Fluminense tá onde ele tá, é mais surpreendente. O Al Hilal, até muita... É o que você falou, o Al Hilal é um time europeu que tá jogando na Arábia, gente. Porque tudo jogador que tem mercado na Europa ainda. É verdade. Inclusive que a gente questiona, né? Porque quer ir pra lá. É isso. Eu diria que basicamente o time inteiro, pô. Vamos tentar fazer inclusive os sauditas, do time que são pica. Vamos tentar fazer um novo simulador aqui, porque aí, quando chegar na semi, a produção de novo vai querer expor a galera que tá aqui. Vamos ver se acertamos ou não, tá? Então, vamos lá, ô Giovana, Palmeiras e Chelsea. O Formiga falou, né? O Palmeiras... Eu acho que o Palmeiras, inclusive, dos brasileiros, era quem, de alguma forma, decepcionava. Inclusive, o que mais decepcionou na fase de grupos, né? Mas chegou no jogo decisivo, eu acho que o Palmeiras tem esse tamanho também, esse culhão, assim, para essas horas. E tem ser palmeirense e falar, porra, eu decepcionei, eu fui primeiro do meu grupo e ainda ganhei de um dos times pica da competição. Pelo desempenho, né? Mas não era para ter passado o sufoco que passou diante do Inter Miami. Então, tem uma questão... Sufoco não, dominado, né? Pelo Inter Miami. Sufoco porque depois conseguiu empatar, né? Porque dava pra ter sido bem pior. Em vários momentos, daqueles momentos do tempo, da história do planeta, o Palmeiras estava... Se o Porto ganhava lá, se o Porto ganhava lá, ia pro saco. Tinha. E aí, GG? Então, qual a questão? Desfalques, né? Porque assim, o time do Chelsea não é um time confiável, ainda mais no momento em que está o Palmer. O Palmer, ele... Na maioria dos minutos em campo nesse Mundial, acho que ele estava dormindo. Só faltou ele pegar um travesseiro e deitar no gramado. O segundo semestre dele já foi mais ruim, né? Muito fraco. E o grande diferencial do Chelsea naqueles primeiros meses da temporada em que o Chelsea chamou muita atenção foi muito por conta também do grande desempenho do Palmer. E hoje não tem esse diferencial, não terá o Caicedo, que é outro diferencial, assim, talvez dos 3 diferenciais que eu posso apontar no Chelsea na sua melhor fase nessa temporada, Caicedo, Enzo e Palmer. Então, um não vai jogar, o outro tá dormindo.
Só que o problema é que o Palmeiras... Ele gosta de passar frio. Não tá gelado, né? O problema é que o Palmeiras também perdeu seus principais jogadores do sistema defensivo, né? Vocês acham que o fato do Chelsea ter perdido pro Flamengo vai salvar o Palmeiras? Murilo, Gomes e o Piquerez. De mudar? Não que eu acho que o Chelsea jogou com mas eu acho até que já mudou, assim, pela comemoração. Olhando o comportamento do Chelsea pós-Flamengo, eu acho que o time já se incomodou um pouco. A comemoração dos gols, a reação em algumas coisas, eu acho que... É exatamente aí que eu queria chegar. Eu acho que deu uma... O que tá acontecendo? Mas mas eu acho o Chelsea de antes, o que pegou antes no Mundial, o Palmeiras foi 2022? Isso. 21? 22. 21, não é? Eles são campeões da Champions em 21, não é? 21. 22 mas é no outro Real ano. Madrid. Mas é no outro ano, não é? Não, é 20 e 21. Eles foram na temporada 20 e 21 e joga em 21. Eu acho aquele Chelsea mais consistente do que esse. Esse é meio... Esse talvez meio seja imprevisível. mais talentoso, né? É mais talentoso, mas é meio imprevisível. Cara, a linha defensiva que vai jogar contra o Chelsea do Palmeiras é uma linha basicamente muito reserva, né? Reserva. Tecnicamente muito abaixo mesmo. Mas eu gostei do jogo do Fux. Gostaria de ressaltar isso. Gostei muito do jogo conversando do Fux com o Cardini, né, que é um dos nossos produtores e torcedor do Palmeiras, eu acho que nesse ponto ele tem razão. Uma coisa é você ter o Fux ao lado do Gustavo Gomes, outra coisa é você ter o Fux sem o Gustavo Gomes. É outra parada, é igual imaginar o Ignacio sem o Thiago Silva. É outra parada. E o Piquerez faz muita diferença. O Ignacio fez o jogo da vida dele. Tá, mas aí quem passa? Silva, pra mim, vocês me enrolaram, não me falaram quem passa em Palmeiras e Chelsea. Se fosse pau a pau, eu iria de Palmeiras, viu? Formiga? Mas eu vou de Chelsea. Eu vou de Chelsea. Ué, como assim? Se fosse pau a pau, se todo mundo tivesse à disposição. Exato. Tá, é que essa linha defensiva aí vai ser complicado. Tá, então Chelsea. Você, Murphy? Cara, eu acho que agora tudo é possível, né? Tudo é possível, exatamente. Putz, cara, muito difícil essa prova. É que só joga contra a gente, né? No final das contas, a gente vai... Você não quer votar o Chelsea? Não, mas a gente tá falando que tem possibilidades claras do Palmeiras passar. Chelsea? Então já botou Chelsea aí, você de Chelsea também, tá? Então os três são de Chelsea aqui. Não, com esse asterisco, eu acho que dá jogo, acho que pode acontecer também. Vai dar jogo. Não, querido, vou te contar. O que acontece é que é só a foto que fica mesmo, eles não ouvem o que você falou aí. A Fluminense é o Hilal, Renato. O que aparece na foto, fica na foto. Igual... Exatamente. Eu acho que passou o Hilal. A Hilal? Murfiga? Sim, em tese eu acho que, lembrando, né, o Al Hilal ganha do Manchester City e empata com o Real Madrid nesse Mundial. E jogando bem, cara. O Al Hilal faz um bom Mundial, ele não tem um... É que o Al Hilal tem uma parada que é muito perigosa para o Fluminense ou para qualquer adversário do Al Hilal, já que a gente botou tanta questão de calor, interesse, calendário, escambau, o Al Hilal ele tem talvez o melhor de todos os mundos. Ele tem o combo do elenco europeu, com a querência de um país e de um projeto. Que o Sheik vai no vestiário e fala, Ferrari pra geral e tal. E a questão da temperatura também. Já pensou, nós faz um programa bom? A ambiente quente, apesar de lá ser tudo climatizado, não sei o quê. Já pensou, a gente bate 15 mil pessoas assistindo, aí vem, R$1.000 pra cada um. Já pensou, nós aqui? Ia ser da hora, hein, mano. Não ideia pro seu War, né? Eu acho que é o Hilal. Al Hilal? Então já foi Al Hilal, Gi? Eu acho que o Al Hilal já mostrou. Toma essa bronca de graça. Pô, tem um microfone, ele fica tac. Vai. Vocês acham o time do Al Hilal hoje melhor do que o da Inter? Acho. Isso que eu ia falar. Tecnicamente sim. Apresenta o melhor futebol, né? A Inter de hoje. Sim. Mas se a Inter de hoje aí, se jogar contra a Inter de Bebedouro, é capaz de... E lembrando assim, o Inzaghi... Não, parabéns ao Inzaghi, inclusive, ele já que a UEFA quer a cabeça do Inzaghi, porque ele coloca o time dele na final da Champions, e aí o time dele não faz porcaria nenhuma, né? Porque, desculpa, só um time jogou na final da Champions. Verdade. Eu gostaria de ter visto um jogo um pouco mais equilibrado. Sim. Isso tirou um pouco a graça da final. E aí ele sai do barco e no Mundial a Inter também, né? Não vai lá mas muito legal com o novo Al Hilal dele já tem traços dele, né? Já jogando com linha de 3, eu acompanhei muita coisa do Al Hilal com o Jorge Jesus. Primeiro jogo não, né? Contra o Real ele joga num 4-4-2. Mas agora ele já voltou pros traços dele, você já claramente vê questões do Inzaghi ali, que é um treinador fantástico. Mas eu não... Então vocês eliminaram os dois brasileiros. É um fato aqui que vocês fizeram no programa, mas tudo bem. A gente não, Chelsea e o Al Hilal. Mas eu também não acho que vai ser fácil esse jogo pro Al Hilal, não, hein?
Eu acho que dá pro Fluminense passar. Eu não acho que nenhum dos dois confrontos. PSG ou Bayern? O Bayern tá tesudo aí no Mundial, né? Tá afim. Mas eu vou de PSG. PSG. Ô, Giovana? O time mais completo é o PSG. Então é 3x0 PSG. A gente não discordou em nada, é isso? Até agora? Tudo 3x0. Tudo 3x0. E aí... Você discorda da gente alguma coisa? Pode te ouvir. Eu acho que o Palmeiras passa do Chelsea. Flu e Al Hilal, puta, acho muito difícil, assim. De opinar mesmo, porque é muito... Você acha que a maior chance seria do Palmeiras? Eu acho que é Palmeiras passando do Chelsea. Dortmund e Borussia. Dortmund e Borussia. Passa o Real do Real Drummond. É o quê? Dortmund Madrid. Vai com quem? Não, vai passar Real vai Madrid. passar o Real. O Bellingham vai passar. A mãe do Bellingham vai ficar feliz. Aliás, assistindo o jogo ontem, não sei se a gente vai falar desse jogo. Vocês chegaram a reparar num momento, às vezes, que a Juventus colocava todo mundo atrás da linha da bola e os caras simplesmente ficavam olhando o Real Madrid tocar a bola? A gente vai falar com a Tati daquela já, inclusive já tá linkada, e a gente vai falar sério, mano, eu não tô louco, né? Não tá louco, não. Em vários momentos isso aconteceu, a Juventus ficou olhando. Não tá louco. Eu acho que eles estavam bem cansados. Eu acho que o desgaste ontem o jogo... Era esse o jogo ou era o jogo... Isso não era do calorzão. Jogo. Não, acho que era sim, acho que era o de noite que foi em Atlanta, que é o climatizado. O único, né, climatizado. O Rei foi à noite em Atlanta contra o Dortmund, aí está de climatizado. Por favor, tô usando o celular pra ver isso. Mas eu acho que a rotação tá bem, assim, não é defendendo não, porque tanto faz, porque o brasileiro também jogava no final de temporada, jogava cansado, jogava tendo que fazer viagens muito longas. Hard Rock Isso acho que não pode ser usado como desculpa. Mas Miami. A gente que assiste muitos jogos europeus... E acho que talvez o Formiga vai concordar comigo, a rotação a partir do minuto 35 dos dois tempos dos times europeus eu acho bem diferente do que a gente vê habitualmente nos jogos na como se eles tivessem, o que me lembrou é de um maratonista que vai aqui fazendo um pace ali, aí chega na reta final, chega nos últimos, sei lá, 5 km, 10 km da prova, ele vai. Às vezes, essa é a sensação de alguns times, eles vão segurando o jogo, chega 10 minutos finais do primeiro tempo, acelera. 10 minutos finais do segundo tempo, acelera. Às vezes dá, às vezes não dá, né? Tem gente que corre atrás, tem gente que simplesmente não consegue, ou quando vê, a coisa já foi pro brejo. Mas eles claramente têm feito uma dosagem muito... Eu tava ouvindo na Band hoje, antes de vir pra cá, acho que o Barão, o Megali, não lembro quem tava falando. Ontem, na hora faltando 10 minutos pro Borussia e Monterrey, vários jogos, acho que do beisebol e tudo, foram cancelados por conta de tempo e tal. Sim. O jogo do Borussia não, porque era no estádio coberto, então ele seguiu. E ele falou que o que chamava a atenção era que, cara, as notícias, o debate, faltava 10 minutos pro jogo começar e era os jogos cancelados, a temperatura e não sei o quê. Os americanos eles estão meio que... Lá não houve repercussão, assim... quase nenhuma do que tá rolando. Não né? Manda mais pra lá também. E agora com a saída de alguns latinos, né? O Flamengo saiu, o Monterrey saiu, vai impactar legal nos ingressos. Ele comprou ingresso pro Real e Borussia por $150. A gente deu uma olhada, o Piero tava dando uma olhada. Agora já tá 110, tá caindo. O Piero, quanto você olhou, Piero, os jogos dos brasileiros, Palmeiras tinha ingresso por $45, Palmeiras e Chelsea, e Flu e Al Hilal por $50. Olha aí. Então... o mais caro deve ser o do Real. Porque, pra gente ainda é caro, porque, né? O dólar isso que eu ia tá falar, mas... ainda é quase trezentão, né? Mas aí tem que ir com a... Comparado com... Recebe em dólar, gasta em dólar. Você falou aí de Dortmund e Real ser o mais... Dizer que, assim, olhando pro que fizeram no Mundial, eu acho esse confronto mais desequilibrado. Então quem passa? Aí, eu acho que é o Real Madrid. Né? Você, Gigi? Eles não têm o direito, o Real tem uma questão, né? Eles não podem não querer, né? O Real tem uma cultura, não permite vai de bolé. Não tô nem aí pro campeonato. Não tem essa parada, até porque eles... Mas eu não acho que vai ser um jogo fácil, não. Filho. Não vai. O Real acabou de chegar o técnico pica. Não, o Real ainda é um time que você observa e vê, né? Que ele ainda é um projeto embrionário, assim, que você enxerga as ideias, mas ainda não estão... Mas aí eu quero saber. Mas aí eu quero saber, PSG e Real, quem é que passa? PSG. PSG e Real, quem é que passa, Giovana? PSG. Formiga, PSG e Real, quem é que passa? PSG. 3x0 PSG de um lado na final. Do outro lado, Chelsea e Al Hilal, Formiga. Rapaz, eu vou te falar que Al Hilal. Renato. Al Hilal. Rapaz, 3x0 pro Al Hilal?
O petróleo vai comer nessa final aí. Eu não confio. Arábia contra Catar. Eu não Final, confio então. nada nesse Chelsea. Não confio nada nesse Chelsea. Eu Mas nem pode sei o chegar que também, dizer tá? numa final Porque dessa. do mesmo jeito que é pra baixo, é pra cima. Al Hilal e PSG na final. Bota ali o simbolinho do deu Al pro Hilal. nosso Al Membro Hilal do também, linda, né? querida e amada. Aí deu. Giovana, quem é o campeão? PSG. Formiga? PSG. PSG. A gente não discordou em nada. Caramba, hein? Vocês são tudo chapa PSG, branca. campeão do Mundial de Clubes. Vejamos se é isso que vai acontecer. Parabéns, PSG.